Parábola do semeador. Ai, gente, isso é ótimo. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa Jesus, sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Então, né, gente, não poderia ser uma página mais perfeita para o início de curso. Quem, na realidade, somos nós? Não é verdade? Aonde nós nos encaixamos? Se formos refletir, nós conhecemos todo tipo de pessoa, né? Então, vamos buscar dentro de nós essa terra que pode frutificar. Essa terra que a gente vai adubar com esse conhecimento que a gente está buscando. E fazer o quê? A verdadeira transformação. Que isso é que é o importante, é o que a doutrina nos traz, é a nossa transformação. Né? Que a mudança que nós queremos no mundo, não foi que Gandhi disse? É a transformação que eu faço em mim, em primeiro lugar. Ok? Então, vamos trabalhar essa nossa terra para que a gente possa adubar cada vez mais, para que os frutos que venham saudáveis, duradouros, saborosos, nos trazendo a alegria de viver essa nossa vida que é um presente. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, a Joana, mentora dessa casa, a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, que está presente conosco, estudando conosco, nos intuindo. Agradecidos estamos por estarmos aqui, tendo esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Amplie os nossos pensamentos, abra o nosso coração, para que possamos, da melhor forma, compreender os ensinamentos trazidos por Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, eu queria que levantasse o dedo quem realmente está chegando. Eliane, está chegando. Eliane, seja bem-vinda. Está chegando na Casa Espírita nesse momento. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Nossa, até que tem bastante, né? Muito bem.
Então, mais uma vez, eu vou dizer para vocês que nós estamos num curso. Então, nós podemos fazer perguntas, podemos tirar dúvidas, sempre buscando o assunto em pauta. Qualquer outro assunto que vocês queiram perguntar que não é pertinente à aula do dia, depois da aula a gente pode até trocar uma ideia. Tá bom? Ok? Argos, você não quer sentar um pouquinho mais para perto, não? Então, Duda, põe a atividade da Casa Espírita. Evangelho no Lar. Não. O Evangelho no Lar vai ser o finalzinho, porque realmente é um ponto importantíssimo para o nosso dia a dia. Pode falar. Claro, pode ficar à vontade, a gente Fiquem não fica triste. à vontade. Olha só, então, enquanto ele prepara a aula, nós vamos dizer qual é o objetivo desse curso. A primeira parte é o que a Casa Espírita oferece, né? As atividades da Casa Espírita, o Evangelho no Lar. Depois, como tudo começou, como o Espiritismo começou, as mesas girantes, o toque-toque, né? Das irmãs, ou seja, começando realmente a entender. Depois, quem foi Kardec? Não é verdade? Que a gente precisa saber por que ele foi escolhido, quais as qualidades que ele tinha, de que maneira ele fez a compilação toda. E assim a gente vai. Depois nós vamos chegar a André Luiz, depois nós vamos chegar a Joana, quem foi Joana, o que é, os princípios da doutrina espírita, não é verdade? E aí, nesses princípios, nós vamos desenvolver todos eles, Deus, isso, aquilo, outro. Não vou dar todas as aulas agora, né? Mas, digamos, seriam todos os princípios, e depois chegamos a Joana, de que maneira, né, esse espírito maravilhoso está nos ajudando com a psicologia. Sem dúvida, todos nós que estamos aqui, estamos envolvidos com a espiritualidade da casa. Não é verdade? Mas fique à vontade. Tá bom? É mais ou menos como se você... a gente precisa, às vezes, de uma base ou de um início e um entendimento para que a gente faça até as leituras. Porque você escuta uma palestra, vocês que têm vindo às palestras, e quando os palestrantes dizem, tem um livro muito interessante, que eu tirei isso assim, ou ele menciona alguma frase do livro, não é isso? Aí você fica com aquilo, vai para casa, compra o livro, né? No início, então, a gente compra 25 livros e coloca lá em cima e depois seleciona qual vai começar. Ao começar, existem palavras, existem situações, existem histórias, existem datas, existem coisas que, se você não conhece um pouquinho antes, mas como é que isso tudo começou? Estão falando aqui de mediunidade, mas como é que começou isso? Quem falou sobre mediunidade pela primeira vez? Por isso, a casa decidiu fazer um curso para as pessoas que vinham, antes delas se inscreverem no livro base, que é o Livro dos Espíritos 1, que é esse que a gente está sugerindo para quem já está frequentando a casa há algum tempo, em palestras e tal, para ter realmente uma base já filosófica, religiosa e tal, para poder começar as outras obras. Ok? Então, vamos lá. Atividades de um centro espírita, tá? O primeiro é a recepção, acolhimento, aquele que chega no centro espírita, encaminhando a palestra, esclarecendo sobre as atividades da casa. A nossa casa tem por hábito receber cada um de vocês com um abraço. O abraço terapia que a gente usa é tão gostoso, né? E a gente percebe que as pessoas se sentem acolhidas. Como eu falei, né, na aula passada, a primeira vez que eu entrei, que eu recebi aquele abraço, eu falei, quem é esta loura me agarrando aqui, né? Me abraçando desse jeito. E a gente se sente muito à vontade.
Então, é o acolhimento, é o primeiro passo de uma casa, é receber com amor, né, os que aqui vêm. As palestras é um dos principais trabalhos de uma casa espírita. Visa levar a mensagem de consolo e despertar no frequentador o interesse em aprofundar-se nos princípios básicos da doutrina. É através das palestras que nós começamos a ter o interesse em estudar. Foi o que eu falei. Ler um livro, a gente lê em um mês, lê em uma semana, lê em uma noite. Agora, um estudo com o envolvimento da espiritualidade é outra coisa. E isso é o que a palestra leva, a vontade do aprofundamento do estudo. A grande diferença é que, quando a gente faz um curso, ainda que ele seja psicológico, filosófico, fale de alguns assuntos de interesse assim, emocionais, na casa espírita você tem certeza que o momento, como o Tiago disse, que o momento que você entra numa sala, ou está no salão, ou está aqui, a espiritualidade já está trabalhando em função de entender, de ajudar, de acolher também. Não é só o acolhimento das pessoas, mas o acolhimento da espiritualidade. Iraci sempre chama atenção que a cada encontro, a cada palestra, a cada evento é interessante vir, porque os espíritos benfeitores estão todos reunidos, a falange de Joana, para atender a cada um de nós. Veja bem, isso é uma coisa pessoal que eu senti. E nesse acolhimento não há um abraçar assim de, eu reconheço a sua vitimização. Não. Não há essa coisa, eu estou chorando muito e tal, eu vou encontrar alguém que me dê um colo, me diga, você está certo e parará. Não. O acolhimento é outro. O acolhimento é para ajudar a despertar o seu conhecimento, despertar a sua consciência, não conhecimento, perdão, consciência, é despertar o que está dentro de você, para você pensar sobre aquilo e você parar de sofrer, porque você não precisa. Né? É isso mesmo. Sim, e as palestras, como muitos de vocês já disseram, quantas vezes a gente adentra a casa espírita, senta no salão e diz, meu Deus, a palestra foi para mim. Não é verdade? Então, é muito importante a frequência das palestras. Tá sim. Não, tá ligado. Os passes, né? No final da palestra tem sempre o passe. Os passes são transmissões de fluidos de um ser para o outro. Os fluidos são energias que fazem parte da estrutura material e espiritual dos seres. Nós vamos depois estudar essa parte. O que é esse fluido, né? O que é essa energia que a gente recebe no passe? E o passe é um momento de oração, sim. É um momento de reflexão, porque a espiritualidade está envolvendo, está sendo transmitido uma energia, veja bem, no passe do salão, no passe das palestras, é de harmonização, que é diferente do passe de cura das sextas-feiras. Ok? A espiritualidade trabalha, sim, cada um de nós. Mas a cura, propriamente dita, é feito um tratamento. Como a Iraci às vezes diz, nossa, ela vê, né, as marcas, as coisas e tudo. Mas na sexta-feira é que o tratamento é feito efetivamente. Tá? Na sexta-feira que ela quer se referir do é quando tratamento você, depois espiritual. Da palestra, existe um atendimento fraterno que aquelas pessoas estão esperando. Não. Né? Eu estou falando do tratamento espiritual. Então, o tratamento espiritual, se você vai a um atendimento fraterno e a pessoa que te receber disser você precisa vir ao tratamento espiritual, aí sim você terá um prazo de tantas sextas-feiras para fazer a sua cura. Mas o importante lembrar é que esse passe de harmonização que é dado no final de cada palestra, de sábado, de quarta ou de quinta. Palestra pública. É uma palestra pública, é muito bom para os médiuns que dão o passe.
eles estão ganhando muito, porque eles estão doando a energia. Então, é importante para eles. Operacionalmente, ela me perguntou, eu posso sentar aqui? Eu disse, agora você pode. No salão ficam essas cadeirinhas separadas para os médiuns. Não porque eles sejam mais fortes, pessoas mais importantes, mais sábias. Não, são pessoas como vocês chegarão, já chegaram até, ou não perceberam, né? Vão desenvolver, ou não, a mediunidade, para que seja também um transmissor dessa energia, para que seja um veículo apenas, né? Mas que vai ser muito bom para você. Ao longo do tempo, vocês vão entender por quê. O que ela falou é interessante, porque, na realidade, o médium é um mediador, ou seja, passa pelo médium a energia da espiritualidade. Então, cada passe que eu der, na realidade, eu também estou recebendo um passe. Ah, não, eu não estou bem, não sei o que. Ótimo, vamos embora. É agora mesmo, é trabalhando que a gente melhora. Aliás, a Iraci falou, isso é isso mesmo, a gente fala, que às vezes você está recebendo passe e uma pessoa da sua família também está sendo ajudada naquele passe que você recebeu, não é isso que ela fala? Se a espiritualidade entender dessa maneira... Na realidade, o passe é pessoal. Tá? Então, é naquele momento do passe, você vai pensar em você. Tá? E depois, na prece, eventos, sim, você passa. Existem eventos que a Iraci já mencionou na prece, que as pessoas precisavam estar presentes, porque muitas pessoas da sua casa seriam ajudadas, não é isso? Mas na prece e nos eventos, quando a gente faz aqueles encontros, né? Ali é feito muito trabalho mesmo em família, tá? Pois Fala, não. Mariana. Não é. Então, vamos lá. A pergunta é, se no final da palestra se bate palmas ou não. Não. Não se bate palmas. Tá? Por quê? O palestrante está lá passando, está se doando. E aí não precisa de palmas. Não, mas a gente pede. A orientação é não bater palmas. Por quê? Muitas vezes você está alimentando o orgulho, a vaidade, o ego, coisa que a gente combate, que não é por aí. O palestrante está dando o melhor de si, tá? Então, não. Você pode, no final da palestra, elogiar, chegar e falar, olha, gostei muito, me tocou, olha, você falou para mim, obrigada. Comprar o livro, né? Tá Comprar o livro do palestrante, às vezes ele vem lançando um livro, ela tem outra pergunta. Ótimo. Muito bem perguntado, né? Ela perguntou sobre a água que fica lá fora, os copinhos de água fluidificada. Quer falar? Antes de começar, ou melhor, acho que na hora mesmo, né? Na hora do passe, que está sendo pessoalmente para cada um, existem alguns médiuns que vão na mesa dos copinhos e também dão passe na água. Sem dúvida. Como se estivesse fluidificando a água. E aquela água está sendo realmente visitada, vamos dizer assim, pela espiritualidade, pelos espíritos benfeitores. Então, faz parte também de um tratamento, digamos assim, né? É uma questão de... Na realidade, a água fluidificada se torna um remédio. Não é à toa que você vai pegar esse copinho e, de repente, resolve pegar aquele. Aí, por vezes, a água pode estar mais doce, mais amarga, com gosto de água sanitária, não importa. A dele pode ter um gosto e a sua pode ter outro. Entendeu? Por quê? É o remédio que necessário para você. Porque a água foi fluidificada. O médium vai,
fluidifica a água como se fosse um passe, tá? E nós tomamos sempre pensando que seja o remédio que eu estou precisando neste momento. Não é verdade? Porque a gente sabe que a espiritualidade faz a parte dela, mas nós também temos que fazer a nossa, né? Mas, por favor, não deixem de tomar o remédio da pressão, do açúcar, não é? O remédio, não sei, de alguma coisa que esteja... Joana sempre diz, existe sim a cura, existe a energia, o pensamento, mas existe também a cura dos médicos, não é? Porque para isso eles estudaram, foram inspirados, né? E da parte do corpo, existe a parte espiritual e a parte do corpo. Ok, mais alguma pergunta a respeito do passe? Então, o passe é um complemento espiritual e não a solução. Tá? Não é porque eu vou tomar um passe que meus problemas vão ser resolvidos. Para que o indivíduo possa melhorar, é necessário que busque constantemente a libertação de suas imperfeições, né? Reforma íntima e autoconhecimento que nossa Joana tanto traz. Entendeu? Não adianta, da mesma forma, não adianta eu tomar o remédio para minha gastrite se eu não me transformo. Né? Eu posso até trazer para vocês a cura real. É lindo o texto. Ai, eu estou com o estômago, não sei o quê. Mas diga ao seu médico que o nervosismo que você alimenta, continua te alimentando. Enfim, o coração, as angústias, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós para que a cura efetivamente aconteça. O passe ajuda, sim, muito. Fortalece, sim, muito. A água fluidificada da mesma forma. Mas quem realmente tem que fazer a transformação somos nós. O espírita, isso vocês vão escutar muitas vezes. Essa palavra, autoconhecimento e reforma íntima, está permeando todas as falas da Casa Espírita, em todos os cursos, em quase todas as obras. Acho que, assim, uma coisa que vai permeando todo o pensamento. A gente tem uma sensação, isso eu também tive, e alguns de vocês já devem ter experimentado, que vêm a primeira vez, assistem uma palestra, que parece que foi para você, porque você estava vivendo aquele problema naquele momento, e vem uma pessoa e dá um passe, e você acha que é uma coisa do outro mundo. Você saiu mais leve, você quase esqueceu aquele problema que você tinha lá. Não é isso? A sensação não é essa? Não tem nada de mágica, aí já está o comecinho de um esforço, de um entendimento, de um autoconhecimento, de uma reforma íntima. Porque você está recebendo o passe, você escutou aquelas palavras e você já está começando a pensar diferente sobre aquilo que parecia ser um problema, ou parecia ser um terror, ou parecia ser um pesadelo. Na realidade, são todos desafios, mas a gente é que tem que começar a encarar diferente. Você tinha, Gabriela, uma pergunta? Não, acontece com todos. A pergunta é, por que, por vezes, nós sentimos sono durante uma palestra? Tá? Acontece sim. E a orientação é, combata. Chupa uma bala, sabe? Pensa em outra coisa, aperta os dedos, faz alguma coisa. Por quê? Porque você precisa escutar a palestra, você precisa estar ligado. Você não pode dormir, você não pode apagar. Porque muitos dizem, quando apaga, quando dorme, a espiritualidade está trabalhando você no sono.
Não. Tá? Você precisa estar ligado e acordado. É uma coisa assim muito íntima, né? Que eu nem, mas acho que tá todo mundo no mesmo intuito aqui. Eu tenho uma relação muito ruim com a minha mãe. E a palestra hoje me foi muito agregadora, mas eu quase assim dormi, eu quase apaguei. E olha que a palestra da Dani é bem movimentada, hein? Eu não consegui assistir porque eu estava na livraria trabalhando. Eu não ouvi, né? Os irmãozinhos. Não, são os irmãozinhos zombeteiros que não querem que você preste atenção. É. Olha só. É isso mesmo. Por isso que a gente diz, a gente tem que combater, tá? Tem que combater mesmo. Você tem que tentar assistir, escutar. Ela está dizendo que a palestra foi tão agregadora para ela e o carro deu problema, enfim, milhões de coisas aconteceram que a gente chama o contrafluxo, né? Que a gente precisa mostrar, volta ali, né? A reforma íntima e o autoconhecimento, a gente precisa mostrar, não, eu quero ir. Quem manda no meu caminhão sou eu. Então, é isso que eu vou, aconteça o que acontecer, tá? É combater as más tendências. Esse que é também a fala muito importante do Espiritismo. Ser espírita é combater as más tendências. Não, isso não quer dizer que nós sejamos as piores pessoas do mundo, mas a gente tem. Quando você está em casa, às vezes, você sai do trabalho, hoje eu estou cansadíssimo, eu não vou à palestra, não. Eu não estou aguentando de dor na perna. Aí é que você tem que vir para a palestra. Poxa, meu carro bateu, aconteceu uma coisa, eu não vou, não. Aí é que você tem que vir. É um desafio. É um desafio. Falar nisso, quando eu vinha chegando, estavam rebocando um HB20 vermelhinho parado na esquina daquela próxima rua, lá perto da escola. Acredito que não seja de ninguém. Eu tentei falar com o guarda, é de uma senhora que eu conheço que está lá. Mentira, não conhecia nada. É de uma senhora que eu conheço que está naquele muro azul. Eu sinto muito, minha senhora, agora já foi. Falei, tá bem, vai em paz. Bom, agora, depois da palestra, como nós já falamos, tem o atendimento fraterno, né? O que é isso? Porque muita gente diz assim, por que as pessoas ficam lá esperando, né? O que é o atendimento fraterno? Para que serve? Então, vamos lá. Esse trabalho visa orientar e ajudar espiritualmente pessoas que sentem a necessidade de uma conversa fraterna e, quando necessário, encaminhá-la a um dos tratamentos existentes na casa espírita. Tá? É uma conversa fraterna, sim. Eu estou precisando me abrir com alguém. Ou eu estou com uma doença e preciso conversar a respeito. É físico, é real. Mas também a gente sabe que as doenças físicas reais têm um porquê. Não é verdade? Tudo é para o nosso aprendizado. Nada é à toa, nada cai do céu por acaso, né? Não tem uma folha que não caia do céu sem autorização do Pai. Então, é isso. Os médiuns recebem algum espírito? Não, não recebem. Eles têm a intuição, a inspiração. Ou seja, a espiritualidade, durante a palestra, outra coisa. Eu cheguei agora, eu quero atendimento fraterno. Não pode. Precisa assistir à palestra. Por quê? Tudo tem um motivo. Durante a palestra, a espiritualidade está trabalhando cada um. E na hora do atendimento fraterno, a inspiração vem. É através de um conselho, é através de um livro que precisa ser lido, que eles indicam. É uma conduta, é um tratamento espiritual, enfim. De alguma forma, aquele médium vai ser inspirado pela espiritualidade que esteve presente e já te conhece pela palestra. Ok? Não Alguma fiquem dúvida? preocupados os que Pois estão não. esperando para o atendimento fraterno. Para vocês, para cada um, vai ser uma surpresa. Pode falar. O tempo do tratamento espiritual? Todos perguntam.
Não tem. Por quê? Tudo vai depender. Meu marido ficou 3 anos. Por quê? Sem querer desanimar você, Ana. Não, mas veja bem, por quê? Ele fazia a transformação? Ele fazia a mudança dele? Ou ele continuava na rebeldia? Mas vai reclamar do quê? Né? A Iraci puxava as orelhas dele. Mas ele mudava? Não. Aí, de repente, levou um outro susto e resolveu mudar. Então, tudo depende, só um minuto, tudo depende da sua postura, da sua mudança. E o tratamento da espiritualidade também, porque cada caso é um caso. Isso a gente aprende muito no Espiritismo, que não existe regra, não existe tempo determinado. E os nomes vão para a irradiação e recebem uma psicografia. E aí diz quanto tempo mais ou quantas sessões a mais. Tá? A própria espiritualidade se encarrega de dizer qual é o seu limite. Ou então ela dá no meio do tratamento, diz, olha, você precisa vir mais X 7 semanas. sextas-feiras, mais 12, Entendeu? mais 17. Você vai receber o aviso. Mas tudo vai depender de cada um de nós. Nunca! Dani, a espiritualidade está de plantão 24 horas. Pode ter certeza, Daniele. Pode falar. Olha que delícia. Através da transformação do filho. Você quer falar no microfone? Quer dar seu testemunho? Pode dar. É bom, é importante está para sendo todos gravado, nós. Luísa. É uma Você vai ficar experiência. conhecida em rede nacional. Bom, eu gostaria de dar o meu testemunho, porque eu acho que é uma boa oportunidade, porque várias pessoas estão iniciando, né? Então, eu gostaria de falar da importância desta casa na transformação do meu filho. Ele começou a frequentar a casa, e aí ele foi se integrando, fez trabalho voluntário e fez esse tratamento espiritual mais do que uma vez, né? E foi através dele que eu vim para casa. E ele dizia, mãe, você tem que ir. E eu não vinha. Eu falei assim, não, eu estou trabalhando, não tenho tempo, porque eu trabalho, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu vou. Então, foi isso. Depois que eu me aposentei, eu comecei a frequentar. Mas a transformação do meu filho foi uma coisa, assim, maravilhosa. Logicamente que eu acho que teve esforço dele, mas foi esta casa o pontapé inicial, entendeu? Então, eu sou muito grata a essa casa. A gente fica feliz de saber. Tá vendo? Não foi à toa. Olha a contribuição que você deu para todos nós aqui. E é isso mesmo, gente. Cada um de nós tem uma contribuição a dar. E cada um de nós recebe esses ensinamentos. Olha só, o terreno dele foi fértil. Ele recebeu aquela semente Em terra boa, né? em terra boa. E aí a transformação ocorreu. Parabéns. Que bom, né? É muito bom. E é muito bom. Não tem preço, né? Você tinha uma dúvida? As caixinhas de oração, né? Para que eu coloco o nome lá embaixo? Como é que funciona? O que acontece? Então, vamos lá. Espaço destinado a receber os nomes das pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Tem espaço lá separado. E de animais de estimação, isso é uma novidade agora, começamos esse ano, bem interessante, né? Que necessitam de orações. Vivos, tá, gente? Porque a energia do animal é outra coisa, que depois a gente vai estudar em outros cursos.
Esses nomes são recolhidos semanalmente e levados a uma reunião para vibração e preces. Então, o que, que acontece? Toda sexta-feira, que é o dia do tratamento, são recolhidos todos os nomes e vão para uma sala. Existem médiuns lá, preparados, que leem todos os papéis. Tá? Estão em oração, estão em prece e os nomes são lidos. Tá? E a espiritualidade vai e visita cada um dos lares, dos endereços lá, ou leva uma energia boa aos desencarnados. Uma dica interessante que eu aprendi também aqui, eu vinha assim, com um bolão de papeizinhos já escritos de casa, porque era tanta gente que me pedia e que eu achava também. Catálogo telefônico? Um catálogo telefônico, praticamente. De cor, hein, os endereços que eu sabia. Ela é danada. Até hoje eu sei alguns. Alguns eu esqueço de vez em quando, mas eu fotografei no celular, escondidinho, eu abro o celular só para copiar. Mas a dica que eu recebi é que não deve trazer escrito de casa. Por Nem quê? datilografado, Nem datilografado. Tá? Você vem porque a espiritualidade já começa a partir do portão, então quando você entra, você já tem aquela inspiração, de repente você se lembra de uma pessoa amiga, você se lembra, você pensa naquela pessoa, se ela te pediu, se você acha, e já traz em alguma coisa anotado, mas escreve aqui o endereço e um pequeno resumo ou o nome apenas da doença ou do problema. Depressão, ansiedade. Não vai escrever uma história, não, tá? Bulimia, anorexia, não sei, o que a pessoa tiver. Depressão, suicídio. sei lá. Sim. Lourdes. Não, o desencarnado não tem endereço. Encarnado, endereço. Encarnado, sim. O encarnado coloca o endereço e o nomezinho da completo, doença. o nome, o endereço e o problema. Não, você pode... Não, você fala só do problema. A espiritualidade trata o resto. Você pega o nome do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, escreve e bota um resuminho do problema, mas não conta uma história. Bota a palavra principal. A espiritualidade, se não tem doença nenhuma, você quer só pedir saúde e proteção? Saúde, ótimo, paz. saúde e proteção. Saúde e proteção. Antônio. Não, mas é o que você está emitindo. Não, mas não tem problema. Pode colocar sim, tá? Também não tem problema. Não precisa botar a data do óbito. A proteção vai. Nem endereço, porque o desencarnado está morando num condomínio de luxo. Ora, ele anda... Então, assim, voltando ao que a Glória... O endereço do desencarnado? Do encarnado é necessário. Sim, é necessário. É necessário. Tem que saber o endereço dele. O CEP não precisa, a espiritualidade sabe. Só o endereço. Sabe por quê? Tem que procurar. E aí você Procura tem que trazer. saber, tá? Por isso que eu trago um rascunhozinho. É isso que eu ia falar. Então, o que o Tiago estava dizendo? Que a gente deve mentalizar aquilo que a gente está falando, o que está desejando para a pessoa, porque espíritos que estão circulando também podem captar aquela energia boa. Então, voltando ao que a Glória estava falando, né? Por que a gente tem que escrever? Porque ao escrever, nós estamos projetando uma energia. Nós estamos mentalizando justamente aquilo que a gente quer. Ou seja, estamos concretizando mentalmente aquele desejo. Tá? Antônio, Lourdes, espera só um pouquinho, o Antônio levantou ali. Sem dúvida. Sempre individualmente. Cada um com um endereço, tá? É isso aí.
Não, eles podem estar morando em lugares diferentes. Pode falar. Um para cada um para cada desencarnado e um para cada encarnado. Como é que é? Ah, entendi. Harmonia entre o casal. Não, a orientação é cada pessoa com um endereço. A Basta você espiritualidade faz escrever a parte harmonização dela. no relacionamento. Exatamente. Fulano de tal, endereço tal, harmonização no relacionamento. Sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que nós sabemos a solução, que aquilo é o melhor. E, na realidade, a gente não faz ideia. Exato, a gente não sabe o que é o melhor. Então, que seja o melhor, que tenha paz, iluminação, saúde, tudo bem. E que seja Isso o melhor para eles. acaba sendo um exercício muito interessante até para a nossa vida. Principalmente nós, mulheres, não digo que os homens não tenham participação na vida de seus filhos, mas para nós, mães, né, que achamos sempre que a gente sabe qual é a solução melhor para todos os problemas. Sem dúvida. Um papelzinho para cada Não, um. eu já vi dizer Vai que que um pode. está no umbral e o outro está lá em nosso lar. E o outro já está mais acima. Você botou o time de futebol todo? Você bota a turma do barzinho aqui, a turma da livraria, a turma do... Tá certo. Eu vou questionar. Você tem que chegar 15 minutos antes. Quer um conselho? Eu chego, porque tantos que eu tenho que escrever. Tá? Exatamente. Verdade. Oi. Do animal de estimação, O recentemente, né, tem pouco tempo, né, tem mais ou menos Os meses. pode falar, uns meses, que foi criada uma caixinha também para colocar o nome do animalzinho, o endereço que ele está, para que haja uma irradiação. Não. Os animais desencarnados, Desencarnados, não. não. Na caixinha de Não. desencarnados não vai animal. Não, desencarnado não, porque a energia do animal é diferente. Numa palestra? Ah, é? Ela está que ouviu dizendo numa que ela palestra. escutou numa palestra que os animaizinhos desencarnados estavam felizes com... Uhum. Olha, E em que caixinha você bota? De animais também? Mas você bota entre parênteses, desencarnado. não é nos animais. Aqui, não, pois é, aqui a gente trabalha os animaizinhos vivos. Mas eu prometo que eu vou te trazer essa resposta. Tá? Que isso, para essa casa, é uma novidade. Tá. Porque eles vivem na erraticidade. Exatamente. Os animais, Os animais não não estão têm na erraticidade. erraticidade. Tá aí a resposta. Por isso que eu comecei a falar que a energia dos animais é de outra forma. Exato. Eles não ficam esperando a reencarnação. Sim, Heloísa. Tá? Mas eu vou te trazer essa resposta. A minha explicação é essa. Tá? O meu conhecimento. Desculpa. Mas não. Peraí, Tiago. A gente vai estudar depois o que é um espírito já individualizado
que é o hominal, tá? Uhum. Sim, nós temos também a mesa de desobsessão, que é na terça-feira. Mesa mediúnica. Aqui, mesa mediúnica, aqui na casa. Não é pública. Tá? Mas o tratamento espiritual, muitas vezes, é para desobsessão também. Tá? A mesa mediúnica, nós vamos ver reunião mediúnica. Viu? Você perguntou? Tá aí Já a tava aí. resposta. Espiritualidade rápida hoje. Espiritualidade rápida, viu? Porque está dentro de um trabalho da Casa Espírita. Então, vamos lá. Reunião... E a Maria Regina tem uma. Diga, fala, meu amor. Tinha. Não. Mas você participou? Você participou? Com autoguru? Sim. Claro. Durante 7 7 semanas. Aham. Não. Não, agora o autocura é um curso também. Por é quê? uma Porque das nós chegamos à disciplinas. conclusão, chegou-se à conclusão que o curso, o autocura pode ser feito, não precisa ser em turminhas pequenas. Cada um tem a condição de fazer a sua própria autocura através do autoconhecimento, do autodescobrimento. E você aprendeu os 5 passos. Ah, maravilhosos! Maravilhoso. Vou contar um segredinho. A minha professora de autocura foi ela. Por causa Foi dela bom, não que eu foi? andei fazendo muitas Foi coisas bom, aqui. não foi? Uma Foi muito bom, delícia, muito bom. uma delícia, não foi? É isso aí. Então, vamos voltar lá. Trata-se de reuniões privativas na casa. Ou seja, existem muitas casas espíritas que têm essa reunião com outras pessoas. Nós aqui não. Só com os médiuns da casa e aqueles que são de mesa mediúnica. É. Chico Xavier fazia reuniões públicas mediúnicas, em que as pessoas iam com os seus problemas e não necessariamente naquele mesmo momento ou naquele mesmo dia recebiam a sua psicografia, ou o seu recado, ou a sua inspiração, a sua intuição. Mas quando era chegada a hora, recebia e ele entregava na mesma hora, né? Então, existem casas espíritas em que tem a reunião mediúnica pública. Sem dúvida. E olha só, o que acontece? Continuando. Participam os médiuns de psicofonia, ou seja, pessoas que falam, né, passam a mensagem através da sua voz dos espíritos. Médiuns passistas e o dirigente da reunião visam auxiliar a desencarnados e encarnados em processo de reajuste. Então, o que acontece? No atendimento fraterno, se o médium achar que precisa anotar o nome para mandar para a mesa mediúnica, é levado à mesa mediúnica e ali, na irradiação, é chamado aquele espírito que está perturbando o nosso colega. E ali é feita uma orientação ao espírito desencarnado. Ok? Alguma dúvida? Os médiuns passistas participam para dar sustentação e apoio, porque durante a sessão da mesa mediúnica, eles vão interpretar, digamos assim, os espíritos desencarnados com problemas, com desajustes, obsediados, obsessores. Então, há que haver uma energia boa fluindo no momento que isso tudo acontece. Então, tem alguns médiuns passistas que participam para dar uma sustentação e um apoio no momento em que um doutrinador, um médium, está fazendo uma psicofonia ou uma psicografia.
e atendendo a esse... E esses espíritos Desencarnados. são trazidos pela espiritualidade maior. A espiritualidade maior, eles vêm sempre acompanhados. Tá? Eles são trazidos à mesa mediúnica. E um detalhe, gente, que muitos, não sei, muitos já são passistas, já trabalham na casa, enfim, mas outros não têm noção. Todo passista tem uma dieta especial para o dia. Tá? A gente não pode comer carne, não pode beber, não pode ter sexo, enfim, regras. Para quê? O que Jesus fazia, né, no Monte das Oliveiras? Ele fazia jejum para entrar em contato com o Pai. Ou seja, a gente precisa manter o nosso corpo o mais, vamos chamar, limpo possível, tá? Para esse contato, para que a espiritualidade utilize da melhor maneira a nossa energia. Ok? Então, não se come carne. Por que carne? Porque a carne demora muito a digestão. E aí, o nosso organismo está gastando energia com a digestão e está, enfim, não passando uma energia mais pura na hora do passe. Também. Mas é a digestão, que os espíritos eles são muito sensíveis. E a digestão, por incrível que pareça, exala cheiro. Olha que interessante, né? Sim, pois não. Essa seria a mesma situação de quem está no tratamento também. Sem É dúvida. orientado para que a pessoa que venha fazer o tratamento espiritual também mantenha uma dieta leve, evite a carne, com o mesmo objetivo. De estar Café, com seu chocolate, organismo, café, chocolate. álcool nem Isso se não fala. se trata, quando a gente fala em cada ponto de orientação, não se trata de uma obediência cega ou de uma regra imutável e aquela coisa imposta, não. Trata-se apenas de uma coisa que Emmanuel falava muito para Chico, que era... E Chico perguntava, mas o que é preciso? Disciplina, disciplina e disciplina. Né? É só isso que nos ajuda. Né? Isso depois eu te respondo, responde. tá? Bom, Sim, ela tem uma dúvida. Sim, então, ela está dizendo que verdade. a obsessão, sim, claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, repetindo, o que ela disse? Que a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, como da mesma forma pode ser de encarnado a desencarnado. Né? A avó Milu, a avó do meu marido, não deixava o vô Jair sossegado, coitado do bichinho. Ô Jair, eu perdi o óculos, Jair deu errado a conta. Ai, meu Deus, coitado. Gente, era uma coisa, ela era diretora de uma escola, quando não dava conta certa lá, o pobre do vô Jair tinha que acudir. Então, é uma espécie de obsessão, sim, que é tratado nessas reuniões também. Por quê? Porque acontece que o pobre do espírito não consegue seguir o seu caminho, e isso é muito importante para todos nós, que a gente pede socorro para a vovozinha, para a titia, para o papai, para a mamãe, que nos ajude, que eles sigam seu caminho de luz e paz. Agora, o anjo da guarda,
Esse sim, o nosso mentor, Mentor espiritual, esse sim. Esse está aí, 24 horas ao nosso Esse dispor. precisa E trabalhar, a a gente gente tem precisa que- chamar A o gente tempo esquece todo. muitas vezes que o nosso mentor espiritual está aqui do lado, podendo trabalhar, podendo ajudar. A gente vai chamar fulano que está já no caminho, né, de melhora, de evolução, e a gente vai evocar lá fulano. Exatamente. Pode? Pode. Não, Ah, Dá dá. trabalho. Todos nós, né? Bem, damos muito. Exatamente. E olha, e ainda digo mais, o nosso anjo da guarda, ele está ali a nosso dispor o tempo todo, e cabe a nós chamarmos o tempo todo para perto de nós, porque também ele está ali ao nosso dispor, mas também, se a gente não pedir, se a gente afastar o nosso anjo da guarda, também aí, né, o nós mentor temos... espiritual é para conversar, né? É a mesma coisa, mesma coisa. Se falava em anjo da guarda, cada um tem o seu, viu? Cada um tem o seu. Sandra. Sem dúvida. Em nosso lar, Então, quando ela está você lê dizendo que a Nosso gente Lar, não você vê André deve, Luiz. que a gente não deve pedir aos nossos entes queridos, porque muitas vezes eles não estão preparados para nos ajudar, e isso aflige muito a eles, sem dúvida. Ou seja, a gente está querendo ajuda e estamos prejudicando o desenvolvimento deles. A gente pede ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda. Sim, Paulo. O encarnado Pode. ajuda o desencarnado sempre, através da oração, através dos pensamentos positivos. Da mentalização. Saudade é uma coisa que dá, sim. Meu ente querido se foi, eu morro de saudade. Siga seu caminho, eu te amo, receba o meu amor. Pode fazer um... Pode, mas sempre emanando, ou seja, a gente vai doar sempre e não pedir, tá? Porque ele, como disse a Sandra, Sempre não pode... oração. Ele fica... Quem lê o Nosso Lar, ou ainda vai ler, vai ver André Luiz um pouco nervoso, aflito, querendo estar em contato com a família logo, porque viu que eles ficaram tristes e tal. Aí, acho que Vicente, que era o orientador dele, né? Calma, tem que esperar um pouco. Não vamos está na lá, hora. não Isso tá a gente na vê hora. em todos os livros do Em André todos Luiz. os livros do André Luiz. Sempre. Fundamental. Pois não. Não, porque não. se ele conviveu com você, não obrigatoriamente, isso tudo depende. Mas se ele era seu ente querido, ele estava na sua convivência. Pois é. Alguém da família estava na sua ancestral? convivência. Não, mas enquanto ele estava junto com você, encarnado, você não tinha ele como mentor, você tinha outro mentor. Isso, Sem dúvida. isso, É o desde anjo da nascimento. guarda. O anjo da É o anjo da guarda da guarda. religião católica. Uhum. Catarina. Não. Não. Não precisa. Não precisa a data do desencarnado. Não. Data para desencarnado, não. Não. A data pode ser importante. Olha só, gente, ela perguntou, voltou à história da caixinha. A data pode ser importante para uma operação. O ente querido vai operar dia tal, vai fazer uma cirurgia de coração no dia tal. Aí você coloca. Se não, não. Meu ente querido está no hospital. Hospital fulano de tal, quarto tal de tal, tá? Encarnado, endereço. Não. Não precisa. Nome, endereço e a situação. Não há necessidade. Não, né?
Vamos lá, gente. Tratamento espiritual, eu acho que nós já falamos bastante. 6:10. Mais 5 minutos. Só falta isso. Específico para aqueles que necessitam de um atendimento especial, quer por ser portador de uma doença física, isso nós já falamos, uma cirurgia médica, ou seja, ele vai para se preparar para a cirurgia. O tratamento espiritual vai facilitar a cirurgia a ser feita, tá? Vai deixar o corpo mais preparado para receber aquela, enfim, inserção. Ele consiste, e outros desequilíbrios. Ele consiste na aplicação de passes semanais, a ingestão de água fluidificada e o acompanhamento das palestras no centro espírita, a análise constante das imperfeições e melhorar-se moralmente a cada dia se faz necessário, como o filho da nossa colega que fez a transformação e ele realmente modificou. E a gente vê operar curas maravilhosas. Vou contar o caso de uma senhora. Tá? Outro dia até encontrei com ela novamente. Ela estava com câncer no seio. E isso tem uns 2 anos. E ela ia operar na quarta-feira. Só que na semana antes do domingo era o nosso congresso. E ela queria, porque queria ir ao congresso. Tem convite? Não tem convite? O David consegue o convite? Bom, enfim, eu deixo na secretaria o seu convite no sábado. E ela passou no sábado, pegou o convite e foi no Divaldo. Na quarta, ela ia ser operada. Tanto que ela disse, eu vou parar o tratamento, porque eu vou ser operada, tá bom, papapá. Na sexta-feira, ela aparece no tratamento espiritual. Eu falei, como é que é? Você não acredita. Sumiu. A médica queria saber a localização precisa do nódulo para poder operar. Aí fez lá o exame, não sei o que, não tinha. Mandou ela para casa. Mandou ela de volta para casa. Ou seja, isto foi merecimento. Ela fez o tratamento, ela tomou água fluidificada, ela fez a transformação. É uma senhora, ela teve o merecimento, mas ela é tão agradecida. Foi uma coisa tão linda, uma emoção tão grande, porque ela estava preparada para fazer a operação. E ela voltou. Sexta-feira ela estava no tratamento. Tá? Então, a gente precisa de ter fé, acreditar. Não necessariamente uma moratória. Tá? Eu não sei. Como tudo depende, a gente não sabe o que está escrito para nós. Foi um merecimento. Vamos encarar como merecimento. A moratória é quando, por exemplo, teve um livro do André Luiz Obreiros, talvez. A senhora teve uma moratória, por quê? A filha estava grávida, ela ia desencarnar, a filha estava grávida de um espírito que iria contribuir muito naquele momento, tá? E a filha, por emoção, poderia vir a perder a criança. Então, a espiritualidade deu a ela um tempo maior de vida para que a criança nascesse, saúde, parararará. Ou seja, a moratória é um esticar de vida com um objetivo. Isso só acontece quando realmente existe um objetivo maior, que era o nascimento desse espírito que viria a contribuir, enfim, para o espiritismo, enfim. Tá? Estamos no nosso horário. E a divulgação da doutrina espírita, tá? É outra coisa que é importantíssimo, é o que a gente faz, são os estudos, enfim, é divulgar, é tirar as dúvidas, é desmistificar. Está no nosso horário.
e o estudo, que é o que nós fazemos. Então, depois a gente continua. Gente, então, foi essa a nossa aula. Eu achei que fosse ser mais rápida, mas, na realidade, o objetivo desse nosso curso é isso. É a participação, é cada um trazer o seu depoimento, é trazer as suas experiências, tirar as dúvidas, perguntem sim, falem, tá? O objetivo é esse. E cada dia teremos um tema diferente, trazendo sempre conhecimento do Espiritismo. Na próxima aula, eu e a Laura vamos colocar ali no quadro nosso e-mail, e acho que seria mais fácil vocês mandarem um e-mail para nós, e aí depois a gente constitui um grupo para que a gente possa mandar para o grupo todo tudo que a gente quiser, em PDF. Bom, pode ser. Né? A Tiana me perguntou hoje qual seria a bibliografia. Nós não vamos aprofundar, na realidade, nenhum livro, porque existem os cursos que aprofundam as obras de Ivone Pereira, de André Luiz, o Pentateuco, né? Começando pelo Livro dos Espíritos e tal. Então, a nossa bibliografia vai ser, assim, generalizada, mas vocês podem começar lendo algumas coisas, né? Que, por exemplo, Nosso Lar, que é uma das obras de André Luiz, não é isso? Aliás, todas as obras de André Luiz são fantásticas e trazem uma contribuição de ensino fantástico. O Evangelho, que a gente, na próxima aula, vai tocar no exercício do Evangelho no Lar. Então, esse é um livro que vocês já podem, todos vão lendo aos poucos e tal, vão compreendendo. Vamos fazer o Evangelho no Lar. Tá? Evangelho no não, Lar. Nós vamos falar. Não, você compra o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. E nós vamos falar sobre a importância do Evangelho no Lar. E quando tiver algum PDF, por exemplo, esse, a gente pode mandar para vocês, esse que a gente mostrou hoje, até para vocês terem, para irem se lembrando. É sempre bom, né, consultar. Então, nós vamos colocar o nosso e-mail. Não sei, o seu é fácil de falar? Quer que eu dê o meu? O meu é Glória. Quiser anotar? É Glória. Depois a gente passa, então, por causa do horário. Ai, por causa do horário. Vamos lá. Quem quer fazer o agradecimento de hoje? Quem levanta o dedinho? Faz. Quem quer? Isso. Antônio, muito bom, que bom. Muito bom. Vamos lá. Toma o microfone. Nós aqui reunidos, nessa casa abençoada, essa nossa casa da nossa querida Joana de Ângeles, que nos permite acolhermos aqui, para que nós possamos cada dia mais buscarmos mais esclarecimentos, abrir nossas mentes e botarmos sempre em mente que Deus está dentro de nós, que nós temos por obrigação procurar nos aprimorarmos, e lembrando sempre que devemos amar os nossos semelhantes, assim como nós queremos ser amados. Que nós possamos tirar esses aprendizados todos aqui, levando para a nossa vida, o nosso dia a dia, para a nossa casa e fazendo sempre um mundo melhor. Graças a Deus.